Salve Deus, salve Zé. Salve Umbanda, salve Quimbanda. Salve Catimbó, salve a Jurema. Salve, salve seu Zé, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, seu Zé. Eu estava conversando com o Fernando há alguns momentos atrás. Ele não me passou uma intuição correta sobre o que o senhor gostaria de falar. Seria realmente sobre a questão da moralidade do seu nome, como ele tem sido utilizado, ou alguma outra questão, seu Zé? A questão é a seriedade com que deve ser usado. Eu sou Zé Pilintra, da Sé. Existem muitas entidades trabalhando dentro da mesma corrente. E dentro desta espiritualidade desse país está sendo feito um trabalho de comando para que seja uma linha de Zé Pilintra trabalhando na prática do bem e da correção do que não estava correto até agora. E é um momento de ascensão. Quando havia necessidade do preto Zé Pilintra, jurimeiro e catimbozeiro trabalhar no Nordeste, vir junto com seus retirantes e passar dentro dos centros urbanos e se tornar um Zé Pilintra da Lapa, um Zé Pilintra urbano, transformando as energias negativas da safadeza em malandragem. Lá estava eu. Só que as pessoas, não estava somente eu, mas todo o comando. Só que as pessoas não sabem interpretar muito bem o que é o trabalho de Zé Pilintra. Zé Pilintra não está aqui para lhe servir. Zé Pilintra está aqui para lhe corrigir. É para isso que nós trabalhamos. Tá certo, seu Na Zé. minha forma de trabalho, eu sei reconhecer o safado e quem é o malandro. Malandragem. Tu sabe o que é malandragem? Eu ia perguntar a sua opinião agora, seu Zé, sobre o que o senhor define como malandragem e o que o senhor define como safadeza. Por favor. Malandragem é o que esse povo consegue sobreviver nas situações mais adversas que esse país consegue passar e na sua boa vontade, no seu bom humor, na sua malandragem, consegue ter ginga para poder passar por todas essas situações diferentes que passam pela vida de cada um, todas as dificuldades, a força do retirante, e mesmo assim consegue se tornar um ser de honra, um ser de paz, um ser que consegue ir adiante. Safadeza. Não venha pedir a Zé Pilintra que lhe beneficie na sua perfídia. Nem homem, nem mulher. Nem safado, nem safada. Quando é que tu é safado? Tu não vai pedir para Zé Pilintra para encobrir o teu roubo que tu tá roubando do seu patrão. Quando é que tu tá sendo safado? Quando tu tá fazendo com que o teu povo vote em seu benefício para que tu depois roube desse povo. Tu tá sendo safado. Quando é que tu tá sendo safado? Quando tu tá dizendo que vai fazer um trabalho dentro do seu terreiro, recebe dinheiro da pessoa e não faz nada. Nem mesmo uma oração, nem mesmo uma vela. Cata dinheiro, vai gastar com suas safadezas. E Zé Pilintra tá de olho em tudo isso. Muita gente usa meu nome na quimbanda também. Então chega e gosta muito de fazer matança. Então eu vou lhe falar uma coisa com toda sinceridade. Todo matador leva consigo um carcará.
Quando está fazendo a matança, então vou lhe dar um exemplo. Quando tu acende uma vela, quem é o primeiro a ser iluminado? Eu. Sim, senhor. Quando tu faz uma matança, qual é o primeiro a ser respingado do sangue? Eu também. E assim é o carcará que está a seu lado se alimentando do sangue. Por mais sangue que tu venha despejar em cima do gesso, dizendo que quem está bebendo ali é Zé Pilintra, o primeiro espírito está vindo para cima de tu. Para cima de tu. Está alimentando o que está junto com tu. Então, quando está dizendo é o Zé Pilintra que está bebendo, é não. O que está bebendo é que está com tu. Tu está chamando de Zé Pilintra muitas vezes o que não é Zé Pilintra. Está muito fora da energia, do comando Zé Pilintra, da certeza. Zé Pilintra gosta de servir, para ajudar na saúde, para conseguir um emprego, para te livrar da perseguição, para tu passar durante a noite e não ser pego de ladrão, não ser pego de polícia, porque tem muito safado polícia também. É para isso que serve Zé Pilintra. Zé Pilintra, quando joga, ele perde primeiro para depois ganhar. Ele sabe fazer a sua jogatina. E aqueles que não têm condição de jogar com o Zé Pilintra, ele não vai jogar. Então não me venha dizer que está com o Zé Pilintra, que o Zé Pilintra vai lhe dar tudo que quiser, que Zé Pilintra está no meio, é um cobrador kármico. Tu tá fazendo as coisas de ruindade usando o nome Zé Pilintra, eu fico lhe aguardando para depois te passar a rasteira. A verdade é essa. Então não pense que eu sou seu funcionário. E não estou aqui para beber sangue. Estou aqui para beber cachaça. Quando tu vem até o pé de Zé Pilintra, seja lá na variação que tiver dentro do corpo de Zé Pilintra, dentro desse país todo, se eu tiver que beber mais e me embriagar, é por causa da mufineza, da calacanga, da ruindade, da safadeza que tu tem. Dependendo do que tu me pede, é porque eu vou beber mais. Sabe por quê? O médico vai ter que soltar muito mais energia para poder trabalhar o que tem de ruindade dentro de cada um que vem no meu pé. Então não fique pensando que Zé Pilintra é empregado. Zé Pilintra é doutor, Zé Pilintra é patrão. É assim que eu... Então entenda que Zé Pilintra é um comando. E vai chegar um momento que Zé Pilintra não vai estar aqui para lhe servir com carros, nem com mulher, nem com facilidades que são coisas desse mundo. Essa fase já está passando. As pessoas já estão percebendo que tem algo além disso. A própria espiritualidade permitiu que Zé Pilintra trabalhasse dentro desse lugar que vocês chamam de país, dentro de uma energia onde havia ainda ressonância, onde havia necessidade da malandragem. Agora, subindo na ascensão da espiritualidade. É bom entender que ninguém aqui é empregado, nem servo, mas sim cobrador e patrão. Então, agora, nossa volta agora é para fazer com que cada um que pense que nós somos empregados e bebemos sangue, estamos aqui para dizer que somos patrões, estamos aqui para fazer com que haja uma ascensão e que largue de todas as ligações negativas. Toda feitiçaria, ponto preso, amarrado, acarrentado é amarração. Não me venha pedir para fazer amarração. Que a amarração está ligada no quê, seu dono? Amarração está ligada na traição, na perfídia do homem e da mulher. Me diga o Verdade. mandamento. O mandamento não fala não desejar a mulher do próximo. Sim. Diga para a mulher também, não desejar o homem da próxima. É a mesma coisa, esse ensinamento passado por toda a corrente. Então não me venha pedir isso para Zé Pilintra, que Zé Pilintra não vai fazer isso. Ele vai lhe passar uma rasteira. Aprenda a ser decente. Não destrua uma família. E tem mulher que não quer ser julgada e ela mantém relação com o homem já faz mais de 20 anos com o homem casado e ela não quer ser julgada. Então, safada é ela, safada é ele. Faça o seguinte: ele seja para a família dele, separe, seja um homem decente e case com essa mulher de uma vez. A traição é própria da serpente. E a serpente é inerente àqueles que não estão desenvolvidos. E agora o momento de desenvolver e o momento de ascensão. Traição é próprio daquele que não tem ginga.
é daquele que tem safadeza e não malandragem. Agora o senhor me guie, que eu já lhe guiei. Tá certo, seu Zé. É, seu Zé, com tudo que o senhor me disse até agora, eu consigo ver vários pontos negativos e positivos. Eu vou abordar um deles agora, eu quero que o senhor me dê a sua opinião, por favor. A partir do momento que seja lá a forma que eu cultue o Zé, em qualquer lugar desse Brasil, o senhor disse que não oferece, não gosta de beber sangue. Mas eu, dentro da minha liturgia, eu faço uma oferenda, seja de um frango, seja de uma carne, ao Senhor, com a intenção de beneficiar a vida de alguém sem prejudicar ninguém. Isso não é bem recebido pelo Senhor? Primeiramente, a sua oferenda está sendo aceita pela sua parte sagrada. Se a sua parte sagrada está conectada com o sacrifício, ela vai ser feita. Eu não como mais galinha, eu não bebo mais sangue. Na verdade, não bebo nem cachaça mais. Mas eu aceito a boa vontade. Se é feito um sacrifício por uma vida, por uma saúde, eu não precisaria nem dessa ritualística. Mas eu vou em seu favor. Vou buscar a cura, vou tirar todas as negatividades. Se o seu culto faz assim. Mas fique sabendo que o sangue que vai espirrar em cima da minha imagem, primeiro vai espirrar em cima daquilo que anda contigo, que é o seu carcará. Tu vai acostumar teus guias com sangue, muito bem, assim como se diz a menga. Vai dar bastante menga, vai dar bastante menga. O dia que tu parar de dar menga, o que está andando com tu vai lhe cobrar. E vai cobrar, sabe de quem? Em cima da tua carcaça. Porque eu não sou vampiro para beber sangue. Isso aí é coisa de quiumba. Quem pede Verdade, sangue para tudo é quiumba. é Tu tá verdade. alimentando o que tá andando com tu. E presta atenção, muitas vezes não vai ser Zé Pelintra. Muita gente que faz matança o tempo todo. Muitas vezes tem sua hora fétida, negativa, pesada. Não é um anjo de candura, não, senhor. Não é. Assim como eu também não sou. Eu era de jogatina. Mas não pense que de fazer matança cair lá, isso não vai lhe acarretar de alguma forma. Isso vai andar junto com o que anda com tu. É por ressonância. Essa é a verdade. Se o seu culto te permite fazer uma matança por uma cura, muito bem. Mas se seu culto faz uma matança para poder derrubar alguém por qualquer motivo que seja injustiça, quem vai lhe passar rasteira sou eu mesmo. Eu entendo, seu Zé. E uma coisa que eu às vezes me falta um pouco o entendimento é que geralmente quem faz esse tipo de trabalho sabe lidar com a espiritualidade, lida com a espiritualidade e sabe que vai ser cobrado e mesmo assim o faz. Porque está carnalizando demais a espiritualidade. Desde quando o espírito precisa de sangue, o sangue já foi. Isso aí quem precisa é aqueles que ainda estão ligados na carne. E eu vou lhe dizer uma coisa: é o momento de ascensão. O comando Zé Pilintra já não está mais precisando disso. Quando nós usamos da pinga que nos oferece, dos vermute, nós estamos utilizando aquela energia como fogo líquido para poder transformar toda a energia negativa. É um fogo que se bebe. E se eu beber por tu, é porque tudo tá ruim. Quantas vezes eu não atendi muita gente que veio no meu pé e não bebia nada. Depende do teu carrego. Entendo. Seu Zé, qual seria a ferramenta principal que nós poderíamos fornecer para auxiliar o trabalho do senhor, sendo que o senhor já não tem essa necessidade de material? Firmeza de cabeça e saber o que é certo e errado. O que é certo e o que é errado. Jogar na justiça, que o comando vai cuidar. Nós temos Exus aos nossos favores, tronados que nos permitem, e lhe digo muito mais: Zé Pelintra está subindo a tronada de Exu. O fato de minha linha poder ir na linha da direita e da esquerda é porque nós temos a flexibilidade de entender o ser humano brasileiro sofrido, do sertanejo ao urbano. Mas é momento agora de aprender. Não se pode ficar matando tudo que se encontra só porque quer comprar um quinhão de terra. Tudo agora é Zé Pilintra, tudo agora é matança. Faça a sua firmeza. De que forma você pode crescer?
De que forma cada um pode crescer, firmando e acreditando. Uma coisa que eu não suporto também é a hipocrisia. Na segunda-feira vai no terreiro, vai e me pede. Mata o que for precisar matar. Dá o dinheiro que for para poder conseguir aquele macho que ela quer. Mas no domingo ela está na igreja pedindo a Deus, cantando louvor. Mas na segunda-feira está fazendo coisa errada de novo. Manda acender uma vela vermelha, não acende não. Sabe por quê? Que é errado. A cabeça dela isso é macumba. Ela mesmo não põe a mão, não. Ela paga para os outros fazer. Mas é obrigatório. Vai lá e acende uma vela. Ela vai acender a amarela, vai acender a verde, mas não vai acender a vermelha. Porque a vermelha é macumba. É mais fácil pagar um macumbeiro do que assumir que tu tá sendo pior que um macumbeiro. Verdade. Seu Zé, eu vou fazer um comentário agora que já me passaram e eu queria uma opinião sua. Tem muita gente que faz um altar para Zé Pilintra e coloca ali alguns elementos que pelo menos o João não acha condizente. Eu quero saber a opinião do senhor. O que o senhor acha de uma pessoa que faz um altar para Zé Pilintra, coloca ali uma arma ou então um tóxico, no caso seria maconha? Tá fazendo o erro. Tá fazendo os errados de Zé Pilintra. Zé Pilintra não quer, não quer estar ligado a nada que tenha sofrimento de uma parte ou de outra. Não vou dar proteção ao erro, nem para os macacos que nós falamos, vocês chamam de polícia, e nem é para aquele que é errado, que também está vendendo. Sim, É um comércio. Tem coisa muito errada, muito mais errada do que muitas coisas que vocês vendem aí e falam que é droga. Tem muito remédio que vocês vendem a um preço muito mais alto que droga e que envenena muito mais que droga. Mas uma vez se existe uma lei, eu nunca fui fora de lei. O que é errado, eu não vou defender a primeira puxada de maconha do molequinho de 10 anos, que daqui a pouco se apresentar outra coisa, o moleque que ser curioso, ele vai experimentar outras coisas. E daqui a pouco não vai querer saber de estudar. E daqui a pouco vai querer saber só de vagabundear. E daqui a pouco vai querer que Zé Pilintra proteja. É não. Eu vou mostrar o que é certo. Uma coisa é você acreditar o que é que Zé Pilintra lhe defenda. Outra coisa é o que defende, o que realmente verdadeiro Zé Pilintra faz. é Zé verdade. Pilintra não é protetor das coisas erradas. Zé Pilintra é protetor das minorias, daqueles que precisam de proteção, daquele que precisa de um emprego, daquele que precisa trazer comida para dentro de casa, daquele que precisa até passar na prova, que doutor também é a minha linhagem. Zé Sim, Pilintra é muito certo. Então não venha colocar os seus defeitos carnais em cima de Zé Pilintra, que é mais fácil, em vez de colocar minha imagem, coloque seu próprio quadro. Aí tu vai oferecer suas maconhas, suas bebidas, seus revólveres para ele, que a proteção é conforme o que você faz. tá certo. Seu Zé, eu não tenho a consciência da Umbanda, eu não tenho a consciência de quem é Zé Pilintra, mas eu tento levar a minha vida da melhor forma possível, independente da religião que eu sigo. O senhor estaria lá com ele também? Ou seria somente um atendimento para quem acredita no Zé Pilintra? Me desculpe fazer essa pergunta, mas ainda é necessário, seu Zé. Eu atendo até aquele que não sabe quem sou eu. Muitas vezes a pessoa sabe quem sou eu e me pede coisas que não estão ligadas a mim. Pisou no terreiro e eu vejo necessidade, eu vou atender. Não havendo necessidade de vir me pagar por nada, não. Estou trabalhando, seu moço. Estou trabalhando, sou um trabalhador da luz. Pare de pensar que Zé Pilintra é das trevas. Pare de pensar que sou chupim. Minhas palavras podem ser meio amargas, feita jurubeba, mas vai ser mais doce que o mel de Buruçu, se souber entender. É verdade. O fato da falange de Zé Pilintra e ser colocada da forma como um malandro que sabe viver bem a vida, toda impressão negativa ela foi colocada por nós carnados. Nunca existiu um falangeiro de Zé Pilintra que desse vazão a essa questão para que nós tivéssemos essa argumentação de poder falar algo de negativo de Zé Pilintra, não é isso, seu Zé? Botar os defeitos em nós
Não venha botar os seus carregos em cima de nós. Sua preguiça pelo estudo e sua tendência à perfídia. O fato de Zé Pilintra ser festeiro, o fato de Zé Pilintra dar uma gargalhada e ser arreliento, o fato de Zé Pilintra ser livre, o fato de Zé Pilintra saber o momento certo de festejar, não significa que eu estou aqui mostrando os dentes para aquele que quer fazer coisa errada. Não venha colocar em nossa imagem. Então faça o seguinte: raspe a cara de Zé Pilintra, coloque num pedaço de espelho e olhe lá. Os erros são seus. Vai lá, vai ver a sua cara, não a cara de Zé Pilintra. Tá certo, seu Zé. O senhor compreende o porquê que eu tenho que falar com o senhor assim? Eu entendo, tem muita gente, inclusive, que chega e vai ouvir isso aqui pensando que o que vocês fazem é amarração em benefício próprio. Não estou aqui para dar carro, para dar riqueza, para dar dinheiro, para dar nada, não. Estou aqui para ser um cobrador kármico seu, do que é certo e do que é errado. Que o dia que tu não enxergar o erro, eu vou lhe mostrar. Mais cedo ou mais tarde. Pode me pedir por um trabalho, pode me pedir por uma saúde, pode me pedir por uma abertura. Para ganhar, se for justo, na justiça. Para fechar os olhos daquele que não pode me ver. Até mesmo dos ladrões de noite. Daquele drogado que pode lhe dar um tiro e te matar se tu for um pai de família. Isso tu pode me pedir, eu vou lhe ajudar. Vou lhe dar proteção e salva-conduto. Agora não me venha pedir para fazer coisa errada, que eu não vou lhe dar salvo-conduto. Que mais cedo, mais tarde, até o homem encarnado trai um ao outro, não é mesmo? O É que eu faço é o verdade. seguinte: apresentar vocês a vocês mesmos. É verdade, seu Zé. Para um pedido de auxílio e proteção para Zé Pilintra, é necessário alguma ritualística ou eu posso fazer apenas mentalmente, seu Zé? Pode fazer mentalmente, mas a ritualística normal do povo é de acender um cigarro. Se o cigarro ficar de pé, Zé Pilintra ouviu. Isso aí que o povo fala, né? É É não. verdade. Às vezes a pessoa não tem esse cigarro, não tem nem o cigarro para oferecer. Se bater seu pé esquerdo, lá estarei. Entendo. Numa questão de um pedido de ajuda para Zé, muitas vezes o que nós entendemos por justiça é conveniência, seu Zé. O senhor vai auxiliar no enxergar que de repente você não pode vir a não ser o beneficiado de determinada causa. Como é que o senhor pode falar isso? Já aconteceu algum caso desse tipo com o senhor? De fazer uma pessoa entender que ela não deveria ser beneficiada por determinada causa, mas sim o outro, porque não seria correto, não seria justo? Porque nós geralmente temos uma dificuldade na aceitação de algo que não seja conveniente para nós. Já aconteceu algum caso assim que o senhor possa comentar? Do ponto de vista moral, já me aconteceu. Ele acha que está certo, ela acha que está certa. É necessário colocar um equilíbrio nisso. Mas já vejo gente querendo pedir para ganhar uma causa simplesmente por causa de dinheiro. Mesmo que não tinha sido nem tão ofendida, mas queria ganhar dinheiro. Tu acha que eu vou ajudar? Tu acha que eu não vou influenciar aquele juiz poderoso justamente para fazer o contrário do que está me pedindo? Veja bem, eu não sou seu funcionário, não sou sua besta. Eu estou aqui também como cobrador e também na justiça. Tem muito Exu trabalhando dentro dos tribunais, em favor do que é certo, não do que é comprado. Quem são comprados são os juízes, quem são comprados são as polícias, quem são comprados são os deputados. Nada me compra mais que já sou desencarnado. Então não venha me pedir nada que não me possa pagar com algo que seja o seu crescimento. Que quanto mais arma eu conseguir arrebatar com um nível de espiritualidade superior, mais eu vou ter na minha ganha, na minha paga. Não pode me dar 77 garrafas de cachaça. Tu vai estar alimentando seu ego, não a Zé Pelita. Zé Pelita é muito mais sublimado do que vocês pensam. Verdade, seu Zé. Eu vou fazer uma pergunta agora um pouco fora do contexto, mas eu queria muito ouvir sua opinião, seu Zé. Com tudo que o senhor disse até agora, eu acho que tem muito da ação do senhor dos falangeiros de Zé Pilintra. Qual a sua opinião, seu Zé, sobre esse momento atual do país, com tudo que aconteceu? O senhor pode me dar um parecer sobre isso, uma opinião sua? Na exata proporção do que foi semeado está sendo colhido. A irresponsabilidade está sendo
agora dando frutos. Não pensou no começo. Se não pensar no começo, não vai conseguir no fim. Porque tantas nações conseguem trabalhar dentro de uma moralidade e esta nação não consegue. Que é uma nação de perdedores, não, mas é uma nação de safado. E transformar seu lado safado no lado malandro se faz em 2 minutos. Isso com boa vontade de enxergar a situação do próximo. Então não vote em seus governantes pensando em seu benefício, mas faça isso por toda uma nação. E para isso, tenha o próprio conhecimento, conhecimento de causas, conhecimento de tudo isso aqui. Saiba como é a tua terra, sabe como é o teu povo, sabe das suas necessidades. Não faça pedindo, achando que tu vai ganhar benefício. A partir do momento que tu vai desprezar seu voto num safado, tu tá tendo safadeza, tu vai ser safado e safada, pensando que é malandro. Vai haver uma mudança muito grande dentro dessa nação. O que falta aqui é vergonha na cara. É porque não passou por guerra. Que o dia que passar por uma guerra vai dar valor ao que é moralidade e certeza dos seus atos. Eu entendo. Há alguns anos atrás nós passamos por um processo que foi chamado de ditadura, que foi o controle dos militares sobre a nação. Se isso acontecesse hoje, seria algo tão violento, tão brusco quanto foi naquela época? O que o senhor acha disso? O que vocês entendem por ditadura, eu entendo por mão de ferro. Se governasse com mão de ferro, sem ter matança, seria melhor. Então eu vou lhe dizer uma coisa: hoje vocês têm meios de saber tudo que se faz do outro lado. Os macacos não vão poder fazer mais as coisas que faziam antes. Dar fim em corpo, fazer essas coisas. Essa judiaria que se fazia. Porque isso vai ser levado a cortes que antigamente não existia. É E a verdade. espiritualidade se armou em benefício do povo. Eu estou aqui pelo povo. Não estou aqui por safado que está lá na frente. Estou aqui para poder catapultar um pouco mais adiante o sertanejo que foi parar no meio do centro urbano e que agora precisa subir um pouquinho em sua vida. Não há como hoje acontecer o que vocês chamam de ditadura e ter morte na quantidade que havia antes. Porque esse mundo está evoluindo. E hoje vocês estão sob um comando espiritual que cuida desta nação com muita competência. Isso não vai ocorrer. Tá certo, seu Zé. Obrigado pela sua opinião. Sobre essa liderança espiritual e tudo que está acontecendo agora, eu acredito que seja, como o senhor bem falou, uma questão de lei de ação e reação e lei de sintonia. Essas conversas, esses trabalhos que nós fazemos aqui e tantos outros pelo Brasil, eu acredito que esteja ajudando na mudança dessa sintonia, auxiliando algumas consciências. E aquela pessoa que simplesmente não aceita a ideia de uma mudança. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu não vou mudar. Ela vai ficar estacionada e sua encarnação neste plano dessa vez não valeu é nada. É necessário abrir os olhos para o que está acontecendo. Hoje em dia ainda se cogita que não existe seres de outro plano coexistindo entre vocês. Isso é mais do que certeiro. É certo, é certíssimo, isso é certeiro. E agora, fique pensando que o seu travamento mental vai impedir da espiritualidade tocar a sua guerra à frente. Nós vamos tirar tudo que tem de ruindade, cachaça, fumo, fineza, vício, toda a ruindade de nossa forma e de outras correntes para limpar e livrar essa nação de toda a ruindade. Seria Mas eu vou lhe possível. dizer uma coisa: cada nação sofre da forma daquilo que semeia. Não tem o japonês que mata as baleias? O Uhum. que acontece 2, 3 anos depois? A terra se defende e mata japonês. Não tem aquela terra lá que saiu matando todo mundo que falava português? Como é que chama lá? É do lá pro lado do Japão também. Coreia, não lembro. Não me lembro, seu Zé. Eu escutei um caso, mas agora realmente não me lembro. Me Tinha falha a memória. uma terra chamada Timor. Ninguém, Timor-Leste. que ninguém podia falar português porque o povo lá manda, o governante chegava e mandava matar. E o que aconteceu? Aquela carga, aquele karma negativo aconteceu de uma forma tão forte que aquela terra já é sacudida por causa de
de tudo que é intempere e sobe as ondas toda vez em cima daquela terra, toda vez que necessária. O que acontece? Uma coisa é o governante mandar ter ódio, outra coisa é tu obedecer e ter o ódio. E ainda hoje, ainda existe resquício de Segunda Guerra e Primeira Guerra, que ainda tem gente encarnando para compensar o ódio que plantaram. Não escute o que seus governantes falam. Ouça a voz do seu coração, do teu Deus interno. Ouça a sua consciência. Não ouça nem a Zé Pilinta. Ouça a sua consciência. Tá certo. O senhor me desculpe a minha seriedade, é por falta de cachaça. Não, seu Se Zé, não tivesse tem tomado problema um ou disso. dois, eu já estaria mais alegre. Eu não sei se o senhor tem a percepção, eu acredito que tenha, mas a alegria que eu tenho em poder conversar com o senhor e ter essa instrução, ela para mim ela é muito grande e muito válida. A partir do momento que eu tenho essa instrução, eu coloco ela em prática, como ressoa isso para você? Eu e todas as pessoas que vão ouvir. Como semente plantada, árvore crescente e fruto que vai ser colhido. Isso já compensa o meu trabalho que aqui está sendo feito. Passar adiante, da forma mais porca às vezes, falando até palavrão, bebendo um trago do lado daquele rapaz que tem do lado, o que por ressonância, seu dono. Eu vou lhe falar uma coisa, tem muito rapaz que está perdido em droga, porque a mãe também não cuidou, o pai também não cuidou. Então ele vai dentro do terreiro, vai falar com o Zé Pelito, que o Zé Pelito é que está ressoando com ele. O Zé Pelito vai até oferecer uma cachaçinha para ele. Baixando as cristas dele, Zé Pelita vai entrar dentro da alma dele e vai trabalhar ele. E vai trabalhar ele e vai trabalhar ela. Logo depois eu vou trabalhar a consciência do pai e da mãe. E assim vai se trabalhando. A Entendo. cachaça às vezes pode ser usada em benefício, não em malefício. Como dizia seu Lavoisier, tudo depende da proporção. O veneno ou a morte, ou a cura. É verdade. E eu sei que isso já é uma pergunta até que batida, seu Zé, mas quando o senhor ri, quando o senhor bebe, tudo é uma ferramenta de trabalho, correto? É a mesma energia que quando o caboclo bate o pé, ele está instalando energia. É a mesma coisa que quando o Exu vira os ganchos da unha da mão, o povo fala, isso é garra. É garra não, está fazendo um movimento chamado mudrático. É a mesma coisa, minha gargalhada é descarrego. Sim, Vocês vêm muitas vezes pedir a Zé Pilinta no momento de. Vocês me trazem a confusão e eu dou a decisão. Vocês me pedem o amor e eu lhe falo, casamento. Eu dou a coisa certa. Mas veja bem, não sou eu que dou. Eu vou botar dentro da sua cabeça o que deve ser certo, o que deve ser errado. Deixe de lado a perfídia. Seja fiel ao seu homem e sua mulher. Ou seja lá o que é que está acontecendo na sua vida. Ou seja lá, se tu gosta do que for, respeite. Respeite quem está ao teu lado. Porque isso vai juntar um karma negativo. Porque aqui nós não estamos em um mundo onde se separar karmas não se paga, e vai se pagar quando desencarnar. Ou até mesmo aqui, que aqui se paga, aqui se leva daqui mesmo o que se faz. Não vou lhe falar que a gente não gosta de um gracejo, não vou lhe falar que não gosto de chamar as moça bonita e cheirosa de bonita e cheirosa. Mas isso também é para trabalhar dentro da energia da mulher que não se acha bonita e cheirosa. Dentro do terreiro eu vou falar, tu é formosa. E a mulher às vezes se acha mais feia do mundo. Pois ela é formosa. Eu vou qualificar qualidades que nem ela sabe, ela nem se está se qualificando mais. Vou levar em consideração as suas fraquezas para transformar na sua maior força. E vou tomar uma cachaçinha para agradar também. Quando estiver bebendo, vira um pouquinho pro santo desse Zé Pilinta, eu vou me lembrar de tu também, porque eu também não tenho memória tão forte assim. Não sou Deus, mas se tu é meu amigo, seu dono, eu sou seu amigo também, seu dono. E da dona, que se quiser de mim qualquer coisa, pode pedir. Eu não sou Deus, mas dentro de uma consciência que eu puder reunir para fazer o benefício, trazendo a moralidade, não a safadeza, a malandragem,
é necessária. Safadeza tem que ser execrada. Tá certo, seu Zé. O senhor já, digamos que já se definiu e já se mostrou e já falou bem qual é a função de Zé Pilintra. E para aquele que teima em casa de Zé Pilintra, traga o seu amor em 3 dias. É casa de quiumba. É querendo teu dinheiro, seu besta. É querendo seu dinheiro, querendo suas coisas. Se for de seu merecimento, até pode-se trabalhar a sua energia se houver alguma coisa a ser trabalhada. Mas eu tenho uma característica que muitos outros não têm, é falar a verdade na cara. Se tu fez a bobagem de mandar aquele que tu gostava pra rua, tu quer que ele volte agora feito um cachorro, lembrando do cachorro que acabou de latir desse lado aí. É verdade. Isso se chama licença poética, a minha forma. É a mesma coisa. Se tu me pede uma coisa e é certa, faça por ti que eu te ajudarei. Mas antes de tudo, faça por ti. Agora, se tu tá no caminho do erro, eu vou lhe dar bastante corda para tu me chamar de macumbeiro depois. Que títulos não me faltam. Todo dia imagens minhas são jogadas na rua. Mas sabe qual o sofrimento que eu tenho com isso? Nenhum. Que já não tenho mais carne. E tem mais vida do que muita gente que acha que tem vida. Seu Zé, a colocação que eu vou fazer agora é com a minha limitação. Quando isso acontece, principalmente de alguma pessoa que mudou de religião, ou mudou, ou simplesmente teve algum, alguma mudança mental, alguma mudança de mentalidade, emocionalmente falando, sei lá, não gera uma emoção negativa, não estou colocando bem a palavra, um transtorno emocional por um filho que está fazendo isso. Porque eu, pelo menos as minhas entidades eu considero família. As minhas, como se fossem minhas, não é mesmo? São minha família. Eu trato como família. E pretendo sempre tratar. Quando alguém faz isso, é como se estivesse destratando um pai, estivesse destratando uma mãe. E para você, caso isso acontecesse, não geraria uma emoção negativa, pelo menos a grosso modo uma mágoa? Tu tá me dizendo, por exemplo, um médico que trabalhou comigo muito tempo depois virou rapadura? Não, independente dele virar rapadura, independente é da ação em relação ao senhor. Por exemplo, eu estou conversando com o senhor, eu tenho como um amigo. Eu não vou chegar amanhã e vou falar mal do senhor para alguém. Sim. Se eu fizesse isso, eu queria saber como o senhor percebe isso. Se gera alguma emoção negativa, se isso abala o senhor de alguma forma. Primeiro vai me vir com o entendimento da fraqueza do ser humano. Uhum. Falar, todo mundo fala, parece que a vida tem, a língua tem vida própria. Falar, vai falar. A minha preocupação muito mais é na atitude. Quando ela tá Zé Pilintra, ela tá traindo um amigo. Mas o problema é quando ela trai ela mesma. Quando ela deixa de acreditar na ajuda que ela prestou a tantas pessoas durante tantos anos e de repente diz que aquilo não existe. Então ela não serviu a Umbanda. Ela serviu foi a quem? Ela serviu ao ego dela. Sim. E muitas vezes vou lhe falar uma coisa. O verdadeiro guia está lá para guiar. Pessoa que faz isso tem cabeça fraca. Vai ver que não tinha nem guia. O verdadeiro médium não larga da Umbanda, não, senhor. Ele pode até andar para lá, para cá, para lá, para cá, mas nunca vai deixar de ser médium. Verdadeiro Zé Pilintra não larga do seu cavalo. Independente da religião que ele tiver. Meu senhor, seu dono, esse contrato é feito muito antes do seu nascimento. Sim. Se vocês não sabem, existe um contato anterior que nós vamos trabalhar dessa forma. Tu acha que meu cavalo é muito feliz por trabalhar como médico, seu dono? Acredito que ele tem os momentos de dificuldade dele, mas quando ele pensa no bem que ele faz, no bem que ele recebe, eu acredito que isso deve ser pelo menos um compensador para ele nas ideias, não é? Então vamos espalhar isso por todos os médicos, todo esse mundo aí. E quando o médico quer ter uma vida individual, está querendo curar um fim de gripe, e mesmo assim precisa atender uma pessoa, o verdadeiro médico vai atender com muita alegria. Vocês mesmos já devem ter feito.
Vou lhe falar uma coisa. Meu cavalo é para ficar doente, esse é o pior que leproso. Isso nasce na geração do mal do século. O bicho é tísico, devido às suas mudanças. Cada dia está num lugar. Hoje está no calor dos infernos. Amanhã está no frio dos infernos. Mas ele nunca deixou de ser médico. O dia que mesmo doente vier uma pessoa pedindo ajuda, o coração do médium é aberto. Sabe por quê? Porque as entidades é aberta. Sabe por quê? Porque o contrato já foi feito. Sabe por quê? Porque ele está ganhando mérito com isso. Sim. Ele não está preocupado com os méritos. Está preocupado em servir. E dá uma alegria muito grande no coração do médico quando ele sabe que está dentro do caminho da retidão. E vou falar uma coisa, por mais gente que vá criticar, na hora que eu tiver, eu bebo. Eu bebo. E eu bebo 1 litro se deixar. E eu levo. Eu levo. Agora tem muito safado que se diz médio, que só para tomar chama no terreiro e para aparecer diz que está com o Zé Pilintra. Sabe o que vai fazer? Vai se afundar mais ainda, a não ser que tenha um verdadeiro Zé Pilintra que venha lá ter um pouco de clemência por ele e venha lhe ajudar. Eu bebo, e as oferendas que vocês fazem, de coisa de boteco que vocês fazem para vocês mesmo que vocês comem, pode me oferendar que eu gosto. Quer me colocar um salaminho, quer me colocar um limãozinho, quer me colocar esse salgadinho, não precisa me dar sangue não, senhor. A não ser que seja numa bela de um sarapatel. Aí eu vou comer com gosto. Para você ver, seu dono, como existe vários tipos de Zé Pilintra. Zé Pilintra trabalha do norte ao sul. Ele pode ser o preto Zé Pilintra do Catimbó, Juremeiro, pode ser preto trabalhando na Bahia, pode ser também do seu Rio de Janeiro. Sim. Nós estamos em todas as linhas. Eu, particularmente, sou da Sé de Salvador. E sou descendente de José Gomes da Silva. Tá certo, seu Zé. Obrigado por compartilhar um pouco da sua história. E agora uma outra pergunta que eu acho que já é um pouco mais pessoal para o senhor. Quando o senhor diz que gosta disso, é porque é feito uma cópia etérica daquilo que é feito no material e o senhor recebe essa energia. Eu recebo a sua boa vontade. Isso. Existe realmente um gostar do senhor ou digamos que aquilo é a ferramenta propícia para ajudar o trabalho, para fazer um determinado trabalho? Existe um gosto de saber que vocês estão oferecendo o que tem do seu melhor para mim. Já vi gente tirar o capricho de tirar daquelas azeitona cara, tirar o caroço dela, como chama malaguena, tira aquele da malaguena e bota dentro, pedir dentro da azeitona. Olha o capricho. Ele não precisava estar nem fazendo aquilo, só de estar pensando em fazer aquilo, eu já estou trabalhando. Mas é a boniteza, o capricho e a entrega que faz com que eu consiga entender melhor o seu ser. Todas essas coisinhas que vocês comem, tudo nós comem, mas come de uma forma de recepção da energia. Não vou lá ficar mastigando coxinha, que meus dentes já foram há muito tempo. E já foi junto com o meu desencarne. Mas eu vou entender a sua boa vontade de fazer o que para tu é mais gostoso e oferendando aquilo a Zé Pilintra. Zé Pilintra vai ser agradecido. E vou lhe falar uma coisa. Já que quer me oferender alguma coisa, por que vai matar o bicho e se manchar de sangue? Mata o bicho, não mancha de sangue, mas faça um sarapatel, coma tu e me dê uma porçãozinha. Que aí não vai ter desprezo de nada. Verdade. Digamos que seria uma coisa bem moral, bem ética e não haveria necessidade muitas vezes de alguém fazer um bicho sofrer por não ter a perícia de fazer um corte. Eu vou lhe falar uma coisa. A morte nunca é uma coisa benéfica pro bicho. E nem para ninguém. Tem um povo que fala assim, o bicho aceitou, foi jogado, ali o babalaô falou que o bicho tá feliz em morrer. Oxe, o bicho não tem nem consciência. E o homem tá falando que o bicho tá dentro da consciência, tá querendo morrer. Tá voltando no passado, né, seu dono? Eu sei que essa nossa conversa vai criar muito pano pra manga. Mas com o tempo não vai precisar de matança, não. Seus quimbandeiros, seus juremeiros, seus catimbozeiros, com o tempo não precisa mais de matança. Precisa de firmeza. De firmeza de cabeça.
que só de pensar já vai acontecer. Mas para isso precisa de firmeza. E uma coisa, a primeira coisa é não se preocupar nos benefícios deste mundo, desta terra, e sim no benefício do próprio irmão que está do teu lado. Não de riquezas e tudo que quiser dessa terra. Sabe por quê? Porque caixão não leva a nada, não tem gaveta. Eu conheço muitos casos de gente que já, colocando em alerta agora os seus feiticeiros, que na hora de enterrar um defunto, cruza a espada com aquela injustiça que foi feita naquele tempo. O que leva muito tempo para vocês, no tempo da espiritualidade, é um dedinho. Mas ele vai pagar pelo que ele fez. Porque está mexendo no quê? Numa liberdade que aquele espírito já podia estar já não tinha que ter vínculo mais com isso aqui. Isso é uma judiaria. Então, senhores feiticeiros, fique sabendo, seu tempo é passado. Seus magos negros já se foram e a humanidade está se espiritualizando a ponto e se armando com espiritualidade positiva a ponto de derrubar já na hora da feitura da negatividade, derrubar o próprio feiticeiro. Então eu vou lhe dizer uma coisa, faça a coisa certa, faça com amor. Não faça querendo fazer judiaria com egum, porque aqui tem um preço. Mais cedo ou mais tarde vai comendo o seu próprio lombo. É o seu próprio cacará. Tá pensando que tá alimentando o Zé Pilintra, tu tá alimentando seu cacará. O dia que tu não alimentar mais, ele vai comer o seu zóio. E tu estando vivo. Tá Tu estando certo. vivo. Acho que muita gente vai se doer um pouco com isso, mas é necessário. Oxe, mas tem que pensar. Não é. Eu sei que o benefício que as pessoas pensam é material. Mas dessa maneira não se leva a nada. Peça dentro da quimbanda saúde, força para trabalhar. Força para ter vida até seus 100 anos para trabalhar, para ter braço forte para trabalhar. Para ajudar o próximo. Para ter saúde. Para conseguir ajudar os outros, para se ajudar. Ter os benefícios físicos, sim, senhor. Uma boa comida. Porque fartura, riqueza, não está nos bens materiais, mas sim no momento de uma solidão, tu vai comer sozinho um prato de comida? Fartura, meu senhor, é o senhor poder dividir com os outros a retidão daquela comida que recebeu. Ter certeza que aquilo veio de uma forma bastante honrada. Trabalhou por alguém, essa é a lei da salva. Respeitando o trabalho do magista. Ele fez um trabalho, recebeu por aquilo. E a forma mais bonita de ter isso, fazer florescer, não é ostentar, é dividir. Receba, fique rico, mas divida, festeje com os outros. Ensine até a sua técnica. Ensine todo mundo a ser feiticeiro, se for o caso. Mas o feiticeiro do bem. Porque a salva, ela é justa, pelo seu tempo de trabalho. Mas não vai me falar que qualquer trabalhador recebe por aquele trabalho, mas tudo tem um preço certo, não é não? Verdade. Tu bota o preço nas suas coisas, não bota? Mas se colocar muito caro, cuidado, porque eu tenho meu preço é muito barato. Meu preço é ajudar os outros. Agora, se tu quer colocar o preço muito alto a ponto de enriquecimento, sua saúde pode ter um problema, porque tu vai estar andando com alguma coisa, seu próprio carcará. Mas os feiticeiros, ensine os outros a ser feiticeiros. Ensine os outros a conhecer. Ensine os outros a curar. A tirar bicheira de boi. Ensine os outros a curar as crianças que estão com uma leita. Ensine o que vocês aprenderam, seus feiticeiros. Não guarde para vocês, não. Para que todo mundo possa evoluir. Inclusive vocês, seus feiticeiros. Porque feiticeiro não significa ser ruim. Feiticeiro, ruim é aquele que guarda para si mesmo. Quando ele tem o dom da cura, o dom da melhoria, o dom de poder compartilhar com o irmão e guardar para si mesmo. E na hora do desencarne, ninguém vai nem o seu caixão levar. Então, manifeste a sua riqueza através da sua generosidade. Eu sempre fui Verdade. muito generoso. Todo dinheiro que ganhava no jogo, eu era de jogatina, sim senhor. Jogava meus dados, jogava meus carteados. E o dinheiro que eu ganhava,
eu festejava ali mesmo. Vez ou outra ajudava um pobre, ia, ajudava uma senhora, mas eu festejava ali mesmo. Ajudava ali mesmo, porque muita gente precisava com uma festa para poder tirar um pouco de alegria. Seu Zé, eu compartilho essa ideia que o senhor passou, mas o que o senhor me diz daquela pessoa que tem um entendimento que, se eu compartilhar aquilo que eu sei, outros podem me superar e eu perco o poder e o controle que eu tenho? Quem é que tem poder e controle nesse mundo se todo mundo vai morrer? Quem é que tem poder e controle? Poder, quem pode mais que Deus é só Deus, meu senhor. Quem pode Verdade. mais que Deus é só Deus. Ninguém tem poder. Tu tem uma técnica de conseguir manipular uma energia. Mas se quiser viver disso, receba a sua salva. Mas saiba que tu é só um trabalhador. Da luz, da treva, mas tu é um trabalhador. Não que a treva seja ruim, porque eu trabalho na treva também. É uma questão de equilíbrio de energia. Não é de ruindade, não é porque eu sou da treva, porque eu sou ruim. O senhor pode ver, eu tenho meu jeito muito firme de falar, mas eu sou mais doce que o Beto Buruçu. Mas feiticeiro, ensine a todos a ser feiticeiros. Que todos sejam feiticeiros, mas feiticeiros do bem. Não pense dinheiro, não. Dinheiro não leva a nada, não. Hoje eu ganhei muito dinheiro em jogatina. Se o senhor está precisando de dinheiro, seu dono? Todo mundo tá e eu também, seu Zé. Pois eu ganhei tudo e tanto não posso lhe ajudar hoje porque não tem. Porque para onde eu fui não levei nada, não. Tá certo. Peça força para trabalhar, seu feiticeiro. Sim, Peça força e saudade, seja sempre saudável para trabalhar. Que aí consegue. E bota um preço justo em sua salva. e que não seja uma feitiçaria de, como já foi falado tantas vezes e é tão praticado ainda nesse Brasil. Se alguém tiver que sofrer por isso, mesmo que seja um bicho, mesmo se for aprisionamento de Egum, uma hora o feiticeiro sabe que ele não tem como fugir. Por mais que ele bote as cabaças, por mais que ele tenha fundamento, por mais que ele trabalhe tudo, uma hora tudo é compensado. Ele pode estender a riqueza dele até os seus 80 anos, mas aos 81 vai ser cobrado. Não tem a lei mais certa do que aqui se faz, aqui se paga. E a 3, do 3 vezes 3 é o material que tu usou, a energia que tu movimentou e sua própria energia. E a energia, a maior cobrança é a sua consciência. Que todo mundo será julgado diante do tribunal de sua própria consciência. Não existe coisa mais certa e certeira do que falar isso. É verdade. O... Quanto a esse tribunal, que é a nossa própria consciência, digamos que ela já atua aqui também, só que muitas vezes não é ouvida, né, seu Zé? É gente que se faz de surdo de fins de demência. Não quer ser julgado. Todos seremos julgados conforme nossa consciência. Tá certo. Muitas vezes a própria consciência já indica o que é certo e o que é errado e você não a segue por conveniência. Porque se não tiver consciência, é bicho. Se é bicho, então pode matar. Não é assim que funciona? Verdade. Seu Zé, até agora eu tô conseguindo abordar o que o senhor queria falar. Eu acho que abordou mais, é até demais. Que bom, Falei seu até Zé. demais. Acho que vocês vão ser. Eu vou ter que aproveitar. Se você depois me oferece então uma cachaçinha na esquina, que eu vou ter que dar uma proteção extra para vocês, que vocês se meteram agora foi no meio de uma fusaca. Seu Zé, muito obrigado, mas o senhor concorda comigo que é necessário ter esse tipo de conversa para abrir certos olhos, não é? Para que existe esse morcego? Me fale. Gosto muito de trabalhar com esse morcego, é muito minha linha. Esse morcego, ele trabalha dentro da boemia. Ele serve arrecadando e arrebatando e tirando da negatividade o que Zé Pilintra não consegue trabalhar muitas vezes. Então, esse morcego vai trabalhar junto com nós. Então, esse morcego fala uma coisa: ele morde e assopra. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu mordo e assopro. Tá certo. O... É possível para o senhor, é, usando essa argumentação que o senhor nos deu agora, citar um exemplo de algum trabalho do senhor que o senhor tenha feito isso, tirando esse aqui comigo, para que alguém que não entendeu essa colocação possa entender mais facilmente?
Agora quem não entendeu fui eu. O morde ou assopra. O Uhum. senhor dá para depois tirar. O senhor mostra o que pode acontecer ou deixa acontecer. Existe algum caso que o senhor possa exemplificar? Já, já teve um moleque que chegou para mim e falou muitas vezes, já me pediu que eu quero ficar com o marido daquela lá. Você quer? Quero. Tu é casado, tu é solteiro. Sou casada, mas tu quer ficar com o marido daquela mulher? Tu vai ficar. Foi. Deixei. Ajudei. Ficou. O marido dela descobriu, sabe o que aconteceu? Foi largado, sabe onde ficou? Na sarjeta. Tem que saber muito bem o que está pedindo. Quando começar a dar os calor, joga um pouco de água fria. Deixa a perfídia de lado. Seja mais séria. Pensou besteira, faça uma caridade. Em vez de ficar pensando no marido da outra, vai fazer uma caridade com algum velhinho que esteja dentro de alguma casa de ajuda. Tá querendo fornicar? Tá querendo comprar aquela roupa bonita para fornicar com o homem? Cata aquele dinheiro, vai dar para o faminto. Vai ter muito mais compensação do que o seu pudor. Sabe por quê? Porque ele vai fazer, ele vai fornicar, depois vai logo jogar no lixo. Sabe o que eu fiz? A única coisa que eu fiz foi jogar ela na sarjeta, que era o lixo onde mesmo ela estava se jogando. Que a partir do momento que ela traiu o marido para ficar com o marido da outra, ela estava se jogando no lixo. O que ela fez foi parar no lixo. Só adiantei as coisas. Sou fofoqueiro da espiritualidade. Não tô aqui para coitar ninguém, não. Tá certo. Por uma pessoa que passou por uma situação dessa, quem estiver ouvindo vai pensar, então ela foi desamparada? Não. Não, ela foi ensinada. Isso. Ela foi ensinada. Na hora do desencarne, ela vai entender o erro dela. Ou até mesmo encarnada, o erro dela. É interessante que nós temos tantas situações parecidas, seu Zé, e parece que não são vistas, se continua fazendo a mesma coisa num ciclo que, pelo que o senhor disse, agora está diminuindo um pouco mais, mas que ainda é tão comum. Eu, quando era mais novo, eu frequentei a igreja católica, que eu era até coroinha. Mas vou lhe falar uma coisa. Aprendi aqueles 10 mandamentos direitinho. Seja hipócrita ou não, igreja, os mandamentos estavam direitinho. Não cobiçar coisa alheia significa não ter inveja, safado. Vai lutar por tu mesmo. Guardar domingos e festas, que diz, né? As festas. Uhum. Guarda pelo menos o dia santo, o dia que for santo. Honrar pai e mãe. Honre teu pai e tua mãe, safado. Honre de verdade teu pai e tua mãe. Tem muito homem que mata. A filha que mata o pai. Pai que mata a filha. Honre a tua família, a coisa mais sagrada. Foi quem te fez. Mesmo que tu tenha dúvida da criação, se seu pai foi um errado, seu pai foi um drogado, seu pai foi um bêbado, não cabe a tu julgar. Honre. Honre porque tu fez um contrato antes do nascimento e nascer através dele. Que alguma coisa tu fez antes. Aqui se compensa. Terra da compensação, devia ser essa terra. Este plano devia ser, vocês chamam de terra, de que chama terra da compensação. Verdade. Este mundo. Seu Zé, abordando então os 10 mandamentos, uma pessoa que queira utilizar isso, um dos 10 mandamentos, de uma forma negativa, ou então por falta de entendimento, pode-se citar o primeiro mandamento como uma forma negativa à Umbanda, quando não tem uma compreensão do que é a Umbanda ou qualquer outra religião, Amar a e, Deus sobre todas as coisas? e não ter nenhum Deus diante de mim. Hum, não ter nenhum Deus diante de ti. Tu tá me falando em caso de imagem, não é não? Sim, Mas a própria Arca da Aliança não contém dois querubins em cima? é verdade. Aquilo não é representação de coisa de Deus? Não está Sim, escrito que não pode ter nada que seja representante, nem que esteja no céu e nem abaixo do mar? é E verdade. querubim não é bicho que tem asa? Uhum. O Chilago de ser besta. Ele mesmo escreve, às vezes ele mesmo não presta atenção. O senhor colocou bem. Nós escrevemos e não prestamos atenção no que escrevemos. Eu compreendi corretamente, seu Zé? Perfeitamente. Tá certo.
Às vezes existe uma valorização excessiva em nome do papel do livro, da Bíblia. Eu vou lhe falar uma coisa, tem muita bobagem, cagada escrita ali. Aquilo ali é uma coxa de retalho, uma coxa de conveniência. Se não chamasse Bíblia, ele chama coxa de conveniência. Eu entendo. Mas eu também entendo que ainda há necessidade dela. Que Mas mesmo assim. precisa, se não tiver aquilo, o nego não obedece a nada. Aí, aí essa terra não ia ser terra de compensação, ia ser terra de ninguém. Precisa de alguma coisa para endireitar, porque a consciência ela tem que vir através de alguma coisa que seja no mínimo sagrado. Se a Bíblia é certa ou não, eu vou lhe falar uma coisa, já tenho contato com muitos espíritos da linha oriental, e vou lhe falar a minha opinião. A linha budista é uma das mais corretas. Se todo mundo seguisse o budismo, estava no caminho mais correto da retidão. Que é o culto, não existe um Deus para se cultuar. E sim uma valorização da retidão, do que é certo, do que não pode ter coisas erradas sendo praticadas, nenhuma violência. E ver se tem algum feiticeiro pagando karma no meio do budismo. Tem não, seu dono. Em compensação, o Zé Pilintra não precisa lá salvar ninguém, porque o nível de consciência do povo do budismo é muito maior do que de cá. Eu entendo o porquê disso também, a busca do autoconhecimento e a forma que eu entendo a verdade, que a minha verdade me liberta, quando Cada a dos um tem a outros religião, forçada. sim, senhor, cada um tem a religião que merece, mas conforme sua evolução. O povo de lá está mais preparado para isso do que o povo daqui. Falta mais uns 1000 anos de nascimento de novo para essa terra crescer e perceber que não pode ficar chupando os outros feito um chupim. Daqui a pouco, seu dono, não vai ter nem o que comer. E não vai faltar muito tempo. Nossa, Zé. O senhor consegue ter a percepção de como, por exemplo, esse comentário que o senhor fez pode ressaltar em algumas mentes? E isso tem uma questão muito positiva, porque talvez fosse aquela mensagem acorda, tá na hora de mudança, como, por exemplo, digamos assim, um suar. É agora. Tem que se fazer isso para se mudar. Tem que se começar a ter vergonha na cara. Tem que se começar a se estudar. Tem que se começar a buscar a auto-melhoria para fazer o bem para si mesmo e para a realidade à sua volta. De repente, é essa percepção que ainda falta aqui pra gente. Um povo safado faz uma nação safada. Tu já pescou alguma vez na vida? Já. E onde tu pescava antigamente, hoje já dá para pescar ainda? Não, seu Zé. É a mesma, Infelizmente não. é a mesma coisa. É a mesma coisa. Na terra do meu burro, vez ou outra eu vou chamar de burro, vez ou outra eu vou chamar de cavalo, conforme minha conveniência. Aquele rião que cruza aquela cidade, como é que chama? Ih, agora não lembro o Rio de Piracicaba, não. Não, senhor. Tietê. Sim, senhor. Aqui é onde dava peixe, não faz muito tempo atrás. Hoje sabe o que dá? Doença. Só de olhar para aquilo já fica doente. A única raça que estrói a própria fonte de alimento e de bebida é esta. E é onde vocês estão fadados, é isso aí mesmo. Então, se não tiver consciência e passar a descascar muito mais do que desembrulhar, vocês vão parar no meio de uma fusaca. Você entendeu o sentido de falar descascar mais que desembrulhar? Plante Entendi. seu alimento, descargue para se alimentar. Esse é o certo. Pense no futuro. Porque se pensar em descascar, em desembrulhar, vai estar gastando muito mais energia de bicho, energia deste planeta. Vai gastar muito mais dinheiro, e alimentar muito mais os que não merecem ser alimentados. Eu prefiro muito mais que tu plante o girimum, vai comer seu próprio girimum, do que lá comprar o girimum descascado num lugar onde já foi processado, plantado, envenenado e ainda paga muita gente, muito mal paga, para poder alimentar os poderosos. E ainda vem encaixado. É mais fácil desembrulhar dentro de sua própria casa do que encaixar. E as cascas ainda pega e vai usar de adubo. Verdade. É verdade, seu Zé. Com as mudanças que estão acontecendo aqui no. Que são bem visíveis aqui pra gente, seu Zé. O que o senhor acha ou percebe como a necessidade maior individual? Tipo, o que cada um. O que falta em cada um
para que essa elevação que já está acontecendo seja mais rápida? Deixar de ser safado. Porque a safadeza é a ignorância, e ignorar é ignorar o que está acontecendo no seu passado, no seu presente, ao seu redor, com o seu irmão, isso é safadeza. Isso é egoísmo. E egoísmo e safadeza é um irmão um do outro. É interessante como o senhor coloca de uma coisa tão, de uma forma tão simples, algo que seria uma solução. E eu precisei de encarnação para enxergar isso. Foi muita bebedeira, seu dono, para poder enxergar isso. Tem gente que bebe e se afunda. Eu bebi e me levantei. Bom, seu Zé. Hoje em dia, o senhor tem a consciência de todas as suas vidas ou é mais das últimas, que estão mais relevantes ao seu trabalho, por São exemplo? as últimas que eu uso como consciência para trabalho. Inclusive, eu trabalho dentro de três formas usando o nome de Zé. O senhor pode comentar elas com a gente? Trabalho como o seu Zé Pilinta, trabalho como o seu Zé Baiano, trabalho como o seu Zé do Laço. Então, isso é bom também que quebra aquela opinião que a roupagem de uma entidade, ela é uma coisa obrigatória e aquela entidade vai ser sempre a mesma e não uma consciência livre que pode adotar outra roupagem. Antes de nascer na Bahia, em uma encarnação anterior, sabe onde eu nasci? Na Bahia. Eu fui sertanejo, eu fui vaqueiro, eu catava no meio da caatinga as garrotas. Então, é justamente aquela lembrança que eu vou trabalhar junto do trabalho de boiadeiro. Que legal isso. Digamos que isso já é um conhecimento que está sendo passado, mas ainda algumas pessoas têm uma dificuldade de aceitar. Precisa colocar três imagens para poder representar o espírito só. Estou usando as três memórias. Se eu tenho acesso à minha memória. O conhecimento não se esvanece, ele não se desfaz. Ele não é volátil feito a moralidade, que a moralidade nessa terra se desfaz com o ar. Mas o conhecimento, a lembrança, o que se aprendeu de qualidade, defeito de qualidade, não se desfaz, fica na memória do espírito. E é por isso que eu me identifico com o nome de Zé. Nesta minha linhagem, vou ser um pouco mais sério quando trabalhar como o seu Zé Pilinta da Sé. Quando vier como Zé Baiano, virei de uma forma um pouco mais doce. Mas vou lhe dizer, as três últimas encarnações, as três últimas na Bahia. Bahia é terra boa. Uhum. O... Só fala mal da Bahia quem não é da Bahia. Porque a Bahia é terra boa. Tá certo. Então, o fato do senhor ter encarnado 3 vezes na Bahia foi 3 encarnações necessárias para o senhor ser a consciência que é hoje. Para dar três vezes nascido numa terra desgraçada para levar um pouco de graça, de conhecimento para a gente que está nos escutando agora. Tem terra de gente rica. A Bahia alimentando o mundo. Pensa que baiano é só festeiro? O baiano também é moralizador. Baiano é de tudo, né? Baiano é o mundo. Tem de tudo na minha terra. Do safado ao pastor. Ou seja, do safado ao safado. Tem muito pastor que é safado. Tá certo, olhando por esse ângulo, não é só na Bahia, mas acho que é aqui na nossa terra e no mundo todo. Tem sempre um safado metido em algum lugar. Mas que bom que isso está mudando. De pouco em pouco, mas está mudando. O... Quando o senhor vem trabalhar como Zé, o senhor trabalha atuando, como o senhor já falou, para limpeza não, para auxiliar numa cura, para auxiliar no trabalho. E quando o senhor vem com essas outras roupagens, as funções são as mesmas ou elas mudam também? Na linha de boiadeiro para fazer descarrego e limpeza. Na linha de Zé Pilinta é para ajudar nos negócios, para conversar. Boiadeiro não é muita conversa quando eu estou trabalhando. Não sou muita conversa não, sou meio tosco. E quando trabalho na linha de baiano, aí sim tu vai conhecer. Tu deve me conhecer já na linha de baiano. Já trabalhei aí com o tal moço que faz a gravação com essas coisas, mas na linha de baiano, de Zé Baiano. Tá certo. É, Só sou um pouco mais sério. E só uso a diferença do chapéu. entendo. É interessante como uma mesma consciência pode usar de várias ferramentas, que no caso seria a roupagem, para realizar formas diferentes de trabalho. Isso, digamos, ainda é um dogma que algumas pessoas precisam quebrar em si. Nisso aí eu tô derrubando. Eu vou te falar uma coisa. Qual que é o livro sagrado da Umbanda? A, o livro, o código da Umbanda. Qual que é?
Não existe, seu Zé. Então não me venha criticar o trabalho do outro. Com E venha que o certeza. outro está falando que a Umbanda está se formando. A Umbanda está formando a si mesma ainda. Vou lhe falar uma coisa, seu dono. O senhor está sendo um dos formadores. Também, da Umbanda. A Umbanda não precisa. O que se escreve fica registrado, mas também o que se fala fica. Vocês são colaboradores para a fundação da Umbanda. A Umbanda daqui a alguns anos vai ser a Umbanda. Por enquanto é um diz que me diz que cada um vira. O seu angu vira a panela para o seu lado. Um vira para lá de cá, outro vira para lá de lá. Mas o trabalho é um só. É a caridade. Estou falando como Umbanda. E sabe o que eu quero fazer? Fazer o catimbó, a jurema, o xangô, a, a, todas as outras linhagens virar uma coisa só. Caridade e ascensão. Entendimento e largar a safadeza. Essa é a base, independente da forma que se trabalhe. Seja A diferente safadeza aqui. é a licença poética minha. Eu entendo, porque é interessante como algumas pessoas têm a sua verdade como a verdade que é absoluta e não maleável para um aprendizado, para a melhoria da mesma, né, seu Zé? Aquele que acha que a sua verdade é a verdade absoluta, na verdade não está tendo uma verdade, mas é uma burrice. Ah, eu aprendi assim, eu toco o meu centro 40 anos assim, eu não tenho que mudar porque eu escutei alguém falar alguma coisa diferente. Empacou pior que um burro. Não tem abertura. Não conhece que existe uma geração nova de novos encarnados, de crianças especiais, que muitas vezes é muito mais pai de santo, porque em outras encarnações teve sua formação espiritual muito mais profunda do que muitos que se dizem pai de santo. Já vou ver moleque de 13 anos sendo mais pai de santo do que pai de santo de 60. É verdade. Seria correto eu fazer a seguinte afirmação, seu Zé? De qualquer coisa que você escutou numa conversa, seja minha com o Zé aqui agora, ou em qualquer outro lugar com outra entidade ou qualquer espírito carnado também, que torne você uma pessoa melhor e ajude seu trabalho, essa verdade que foi passada a você, você adote ela para fazer uma mudança? Ou simplesmente devo ignorar aquilo e continuar com o jeito que eu estou fazendo? Se for bom, continue, mas passe pelo crivo da necessidade, do saber e do dever, se há necessidade. Passando por esses três crivos da bondade, aí você pode passar à frente. Sim. O exercício da fé raciocinada e não Sim, simplesmente manter um ego. Do sim, jeito. sim. Isto. São os crivos. As pessoas precisam de muitos crivos para entender. É verdade. O fato de nós não estarmos preparados para entender esses crivos seria simplesmente a questão do ego, muitas das vezes da forma de, não só do ego, mas também da criação que cada um recebe. Do Talvez, egoísmo. Não só do ego, mas do egoísmo. É essa doença que o ego se torna. O egoísmo de não querer saber o que acontece ao seu redor e não querer ver a situação do próximo. E o próprio mestre de vocês disse: amar é o próximo como a ti mesmo. Se não ama, é egoísmo. E se é egoísta, é safado. Não é malandro. é verdade. Vou te dizer a licença que eu vou lhe pedir agora para falar, lhe dei um exemplo, eu vou falar. Por favor, seu Zé. Jesus Cristo era um grande malandro. Esse era versado na malandragem. Esse sabia colocar as palavras certas na hora certa, dizer a coisa certa na hora certa. E sabia se esquivar também, quando necessário. Sabia dar face quando necessário, sabia também tirar o seu carro da frente quando necessário. Esse foi um grande malandro. Todos estes que se chamam de grandes mestres foram grandes malandros. Vou lhe dar um exemplo. São Francisco. Esse foi versado na malandragem. Tinha tudo para ser rico, para ser milionário. Abriu mão por causa do leproso. Esse teve a malandragem de largar tudo que era da terra para poder servir ao pobre. Esse foi malandro. E essa malandragem que fez com que ele chegasse à superação e chegasse a ser catapultado ao nível espiritual que se encontra hoje. Eu queria que o senhor desse uma opinião, seu Zé, de uma colocação que eu vou fazer agora. Que nós vivemos aqui numa passagem, não é a nossa vida real.
A nossa vida real, ela não se dá nesse plano. Ela simplesmente passa por ele. O que o senhor acha disso? É uma pequena fração da existência. É uma pequena fração. Quando vocês e eu também tivemos entendimento do que é a divina conexão com a divindade, com Deus, nós vamos entender que isso aqui foi somente uma fração. Eu aprendo um pouquinho, mas eu passo um pouquinho. Quando puder saber muito, eu vou passar muito. Sabe qual é a sua diferença e eu, seu dono? É que eu já fui. Meu tempo já passou. Mas ainda vocês estão tendo seus meios para poder consultar aqueles que já passaram. Que muitos aí não tem nem com quem conversar. Não tem um conselheiro. Se eu posso lhe guiar, lhe cuidar, lhe aconselhar, aqui está Zé Pilinta a seu serviço. Obrigado, seu Zé. Eu, pelo menos dentro do meu entendimento, eu acredito que eu, pelo menos, tento dar o valor que isso tem, o valor correto que isso tem, e não simplesmente ir conversar com o senhor para fazer um pedido que seja algo para influenciar no livre-arbítrio de alguém. Mas pode pedir, eu vou sempre balançar. Se for do seu merecimento, tiver meu alcance, eu conseguir mexer dar meus pulos, eu vou lhe fazer seu benefício. Não estou proibindo. Faça, peça. Se for justo, tu mesmo vai saber que é justo. Aí eu vou trabalhar na justiça. Tá Muita certo. gente pensa que Zé Pilinta trabalha só na linha de Ogum, mas eu vou lhe falar uma coisa. Eu giro muito na linha de Xangô, que é a linha da retidão, que é a linha da riqueza, que é o que me pedem tanto, mas essa riqueza eu faço entender que a riqueza não é desta terra. É verdade. O fato dessa riqueza não estar aqui nessa terra, de repente, é uma das coisas que me movem a fazer esse trabalho. Mas não só pelo interesse, mas também pela questão do conhecimento, da descoberta de quem eu sou, do que eu posso fazer aqui na minha realidade. E de todas as magias que eu tento estudar, aprender e praticar, seu Zé, eu acho que os ensinamentos que vêm da com a pureza que vocês podem passar, da forma correta e reta que vocês passam, eu acho que é uma das coisas que me guiam. Quem se deixa guiar por uma energia negativa, ele é cobrado. As formas de serem cobrados são muito variadas, mas todos têm uma coisa em comum: lei de sintonia, lei de ação e reação. O fato de uma pessoa que pelo menos acha que trabalhou de forma correta e depois ela vai entender que não foi tão correta no umbral, quando a consciência dela fizer o julgamento, o que difere essa consciência aí no mundo espiritual, se é que eu posso colocar assim, para fácil entendimento, de uma pessoa que entende que fez o mal e está sendo julgada da mesma forma? Todos seremos julgados diante do tribunal da consciência. Aquela que acha que estava certa, muitas vezes pode estar sendo julgada. Todos seremos julgados. Muitas vezes vai passar no. Não tem aquela história que o inferno tem padre, tem tudo, tem muito mais gente no inferno do que vocês imaginam? Sim, Mesma coisa é umbral. Todo mundo tem que passar um dia pela escuridão para saber o que é a luz. com O que está certeza. acontecendo é que nessa terra vocês estão passando por uma fase agora de escuridão tremenda e nós estamos tentando fazer com que vocês encontrem a luz antes do desencarne. Então, seria, seria correto eu afirmar que a variação energética de cada pessoa seria o nível de umbral que ela se encontra nesse julgamento de Sim, sim. consciência? Sim, senhor. Em muitos níveis. Conforme o que fez, conforme onde vai. Tu tem uma doença, tu não vai para o hospital? Sim, Cada um é tratado no setor? Mesma coisa no umbral. Conforme o tamanho da doença mental que ela teve nessa encarnação. E muitas vezes, o seguidor bíblico tem uma doença muito mais séria do que aquele que não tem conhecimento nenhum e que foi um trabalhador braçal. eu entendo o que o senhor quer dizer. Tem padre muito mais afundado no inferno do que trabalhador que não teve cultura e foi cachaceiro feito eu. O senhor vai receber, digamos assim, um conhecimento de como essa conversa afetou as consciências que vão ouvir. Esse conhecimento
independente das pessoas que disserem que gostaram e aprenderam, como daquelas que disseram e não gostaram, ela influencia o senhor de alguma forma negativa? Não, porque o meu trabalho já foi feito e é assim que deve ser feito e assim será. Tá certo, seu Zé. Essa é a formação da Umbanda, não querendo ser arrogante, nem querendo puxar para o lado de vocês. Vocês estão. Que horas são agora, seu dono? Agora são 2h24. O senhor trabalhou até que hora hoje, seu dono? Eu trabalhei até 11h30, cheguei em casa por volta de umas 11h40, minto. Trabalhei até umas 22h30 e consegui chegar em casa para poder falar com Que o hora que senhor. meu cavalo vai trabalhar, seu dono? Ah, ele vai trabalhar cedo, acho que ele vai levantar umas 7 horas, 6 horas. Não, senhor, vai trabalhar entre 4 e 5 horas da manhã, que é a hora que o galo canta, é a hora que ele vai trabalhar, que ainda vai atravessar esse país todinho. É verdade. Ele está trabalhando agora de frente para o Rio São Francisco. Por isso que eu fiz a menção a São Francisco. Pois vocês podiam estar descansando, não podiam? Vocês estão, ao contrário, servindo a luz. E Graças a haverá Deus uma por isso. compensação a vocês e a mim também por estar trabalhando. Graças a Deus por isso. Então vamos finalizando, seu dono? Seu Zé, eu finalizo agradecendo muito ao senhor, obrigado por esse conhecimento que o senhor passou e acredite, precisava ouvir muito do que foi passado aqui. E conforme o senhor puder, fica feito o meu convite para quando o senhor quiser vir falar qualquer coisa, tá aberto aqui pro senhor vir falar comigo. Eu vou levar quem eu puder levar. E eu finalizo lhe agradecendo e quando tomar seus cachaçinhas, seu dono, pode pensar em mim que lá estarei. Tá certo, seu Zé. Salve Deus, salve a Umbanda, salve a Quimbanda, salve Xangô, salve Catimbó, salve a Jurema. Salve Deus.